25, começamos nossa oficina do cuidado. Então, como eu falei, né, hoje nós estamos no módulo 6, o módulo de hoje é sobre esquecimento. Tenho certeza que teremos, né, várias discussões importantes, várias dúvidas esclarecidas referente a esse tema. E para isso, né, como nós falamos toda semana, a Oficina do Cuidar é uma parceria do Grupo Mais 60 Saúde, né? O Mais 60 Saber, que é o setor de educação da Clínica Mais 60 Saúde, juntamente com a Audiotex. E agora eu passo a palavra para a Paula, da Audiotex. Sem microfone. Agora foi. Desculpa, eu estava sem microfone. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Paula, eu sou fonoaudióloga da Audiotex, sou especialista em adaptação e reabilitação auditiva. Só para falar um pouquinho sobre a nossa clínica, nós temos mais de 15 anos de mercado, 10 anos de mercado, mais de 15 clínicas distribuídas em Minas Gerais, vários parceiros pelo Brasil, tá bom? E nós temos uma missão que é restabelecer as relações entre os pacientes e seu familiar e o convívio social. Hoje eu vou falar para vocês, para irem conhecer a nossa clínica de Contagem, que fica na Avenida José Faria da Rocha, 3940. Pode ir lá com a doutora Luciana e a Luana. Vou deixar também o telefone para os pacientes da Mais 60, que é o 3022 4647. Vai ser um prazer atender vocês. Obrigada. Então, como de costume, né, o Grupo Mais 60 é composto pelo setor de educação, Mais 60 Saber, as clínicas, que hoje nós temos uma unidade no Barro Preto, no Santa Efigênia e no Santo Agostinho. Até o final do ano teremos a unidade de Betim, Pampulha e Montes Claros. E para quem não conhece a clínica, também convido vocês a conhecer. Então, para iniciar a nossa discussão, que eu tenho certeza que ele tem muita coisa interessante para contar para vocês, eu convido o Gabriel Caldeira para falar com a gente. O Gabriel, ele é médico geriatra, formado pela UFMG, fez a residência de geriatria de clínica médica pela FEMIG e a de geriatria pelo IPSENG. Gabriel, agradeço muito sua participação, né, ter aceitado o convite, e a fala está com você. Obrigado, gente. É um prazer. Bom, acho que a gente vai... Vocês já sabem basicamente isso tudo. Eu vou compartilhar para a gente já começar a aula de uma vez. E depois a gente conversa mais sobre as outras opções. Bom, então, vocês já devem saber que esse é o módulo 6 do curso, né? E a gente está conversando hoje sobre o esquecimento, que é o cuidado com o paciente que esquece, aquele paciente que vai ter algum grau de esquecimento. Para a gente começar isso, eu gostaria de falar com vocês essa definição, que eu gosto muito, que é um médico mexicano. Ele fala isso, que é a capacidade de memória, é essa capacidade de reter e fazer uso de alguma experiência. Depois, mais para frente, vocês vão entender por que é tão interessante que a gente faça essa conexão entre memória e experiência. E isso é uma queixa em quase de 2/3 dos idosos em consultório, no consultório do médico geriatra. 50% desses, né, ou seja, um pouco mais de 1/3 dos pacientes de todo o consultório, vão ter algum grau de declínio funcional, ou seja, eles não vão funcionar tão bem quanto eles deveriam para a idade que eles têm, para a condição clínica que eles têm. E aí essa deficiência de funcionalidade com a perda de memória e, na verdade, perda de vários outros aspectos cognitivos, a gente chama de deficiência cognitiva. Depois a gente vai chegar em uma gradação também sobre isso. E o que é funcionalidade? Funcionalidade é a capacidade de se manter no dia a dia. O que você faz? Então, por exemplo, a gente faz atividades muito básicas, como banho, como vestir-se, a higiene pessoal, a transferência. A transferência é isso de conseguir deitar, levantar sozinho, mudar da cadeira para a cama, da cadeira da cama para ficar em pé, mas a gente pode usar algumas ajudas para isso. A continência, que é a continência
da bexiga e do intestino, e a alimentação, que é a capacidade de se alimentar sozinho. Isso, obviamente, também não tem a ver com preparar o próprio alimento. Depois, a gente tem atividades, então, essas são as atividades básicas. A gente tem atividades mais complexas, que a gente chama de atividades instrumentais. Depois a gente vai conversar sobre as perdas de cada uma delas. E das perdas e das atividades instrumentais, a gente tem esses exemplos, são exemplos fixos que a gente usa nesse questionário, que é de usar o telefone, ir a locais distantes, né, saber usar algum transporte público ou o próprio transporte, fazer as próprias compras de roupas, de comidas, tanto faz. Aí, assim, é uma atividade instrumental, é preparar as próprias refeições, você fazer as próprias refeições. Arrumar a casa, trabalhos manuais domésticos, como pequenos reparos de roupa ou pequenos reparos da casa como um todo. Lavar e passar a sua roupa e tomar os remédios na dose e nos horários corretos, né? Sem fazer grandes confusões. E o último é cuidar de suas finanças. Então, essas são as 9 atividades instrumentais e essas são as 6 atividades básicas que a gente faz. Quando tem algumas perdas, a gente fala que o paciente é dependente de alguma atividade instrumental, parcial ou totalmente, se ele é dependente de todas essas atividades, e da mesma coisa das atividades básicas. A gente fala que eles são dependentes totais ou dependentes parciais dessas atividades. Isso é muito importante para a gente fazer o que a gente chama de triagem dos pacientes com deficiência cognitiva. Em relação à memória, eu tentei colocar aqui algumas queixas, na verdade. Muitos pacientes chegam para a gente e falam assim, ele está com uma memória muito preservada, porque minha mãe tem 87 anos e ela sabe de tudo que aconteceu quando ela tinha 15 anos, quando ela tinha 12 anos de idade, ela lembra de tudo, da família e tudo mais. E aí é importante que a gente diferencie os tipos de memória, para a gente saber o que acontece em cada uma das doenças, em cada uma das queixas, né? A memória de curto prazo é essa memória que está relacionada diretamente ao trabalho. E aí a gente vai ter uma memória de trabalho e uma memória sensorial, que vai ser importante para essas atividades, essas experiências que eu falei mais cedo. E as memórias de longo prazo. Ao contrário do que a gente imagina, para o cérebro ele é feito para esquecer. A gente tem mais trabalho para esquecer do que para lembrar. Então, basicamente, a gente pode ter um exercício muito simples, que é tentar entender que o último dia, né, 24 horas, se a gente conseguir lembrar de mais ou menos 1 hora do dia todo, como um todo, isso já vai ser muito. E essa memória é a memória de curto prazo. Ou seja, das 24 horas, a gente esquece 23. E aí, quanto mais tempo a memória daquele dia ou daquela hora, daquele acontecimento fica passando na nossa memória, ele tem uma capacidade de retroalimentação. É por isso que a memória de longo prazo ela é mais difícil de perder do que a memória de curto prazo. O computador também é mais ou menos a mesma coisa. E das memórias, a gente tem essas coisas de memória explícita e implícita, que não vem muito ao caso agora, mas da memória explícita, a gente tem 2 tipos de memória que são muito interessantes por causa da próxima avaliação que a gente vai fazer. A memória episódica, ela está relacionada às próprias experiências. Ela vai estar ligada diretamente a dados de locais, a coisas muito específicas da vida da pessoa. E a memória semântica, ela está relacionada ao significado das palavras, como utilizar os objetos, os conhecimentos gerais como um todo. E a memória implícita são as memórias intrínsecas do organismo, digamos assim. Bom, e aí o que tem isso a ver? Qual que é a diferença entre envelhecimento e memória? É normal o idoso perder memória com o tempo? Então, essa memória semântica, que é essa memória que a gente tem relacionadas às capacidades da gente entender o significado das palavras ou a organização dos objetos, ela sofre quase nenhuma alteração ao longo da vida. A memória episódica, que é essa memória de experiência, como é de se pensar, quanto mais experiência, mais memória episódica. Então, com o envelhecimento, essa memória aumenta. E a única coisa que realmente tem um declínio, mas é muito pequeno,
que é o que a gente chama de inteligência fluida, ou a memória de adaptação. Essa capacidade de se adaptar a novos ambientes, a novas condições, ela tem um ligeiro declínio com a idade. Isso é o que acontece com o envelhecimento normal, né? Então, a gente tem uma expansão da memória episódica e um declínio pequenininho da memória de adaptação. Depois, então, isso é muito importante, a gente sempre falar isso, que a perda de memória não é comum, não é normal do envelhecimento. Então, daqueles 2/3 que chegam no consultório reclamando de perda de memória, a gente sabe que só 50% desses pacientes é que realmente tem um declínio de memória importante. Além daquele exercício, né, de saber a memória que a perda de memória recente é mais importante para a gente fazer o diagnóstico dessas doenças de deficiência cognitiva do que as memórias episódicas, do que as memórias passadas, retrógradas, é também a gente tentar entender que o paciente que está perdendo memória, se já tiver em uma fase moderada, avançada, ou mesmo em algumas doenças com fase inicial, ele mesmo não percebe que ele está perdendo memória. Então, a queixa de perda de memória não vem do paciente, mas vem dos familiares. E é também importante a gente fazer essa diferenciação. Se um paciente chega para você e ele queixa de mais perda de memória do que a família queixa, normalmente isso quer dizer que ele está bem adaptado. A outra questão é essa muito importante, que é não existe demência senil. Eu acho que a gente faz, durante alguns anos, durante algumas décadas, na verdade, muitos médicos, e vocês vão escutar isso, talvez já tenham até escutado, se vocês têm algum familiar, alguma pessoa próxima a vocês que tem algum grau de deficiência cognitiva, esse diagnóstico, como se existisse uma demência senil. O que a palavra quer dizer, né, a expressão quer dizer, é que existiria uma demência relacionada a só o avançar da idade. E isso a gente não cogita mais, isso não existe. Não existe demência senil. Muito importante. E aí, para a gente fazer o diagnóstico da deficiência cognitiva, a gente usa essas coisas que a gente chama de testes cognitivos. Vocês não vão aplicar isso, não é função do cuidador de fazer isso, é uma questão mais da equipe de saúde que estiver acompanhando o paciente. Mas é importante a gente saber isso, porque a gente precisa fazer esses testes para poder, às vezes, diagnosticar ou mostrar para os familiares que existe uma certa perda e fazer uma avaliação mais objetiva de quais perdas que estão, em quais níveis, em quais searas do conhecimento ou da cognição que essas perdas se encontram. A gente tem várias opções de testes cognitivos, testes muito básicos, que eu nem coloquei aqui, que é o teste de, por exemplo, a gente dá 1 minuto para o paciente e ele fala todas as flores, nome de flor que ele conhece, ou o nome de animais que ele conhece, a gente dá um minuto para fazer essas contagem de números de coisas que vem à mente do paciente. Aí a gente tem várias interpretações desse teste, né? Por exemplo, existem pessoas com deficiência cognitiva que têm uma escolaridade muito baixa e quando você vai perguntar sobre animais, ele vai começar a misturar e falar nome de flor, nome de planta, e aí ou falar nome de vários animais diferentes, do tipo ornitorrinco, rinoceronte, e sem falar com os animais muito próximos dele. Então, tem vários tipos de interpretação. É um teste que parece muito simples, mas tem uma interpretação que pode ser muito vasta, muito interessante na clínica. E esse é o teste, que na verdade são 2 partes, eu vou falar nesses 2 slides, que é o mais famoso de todos eles, que é o que a gente chama de Mini-Mental, que é o mini exame do estado mental. E aí ele usa algumas searas do conhecimento, algumas searas da memória. A primeira delas é a orientação temporal, que é para saber qual que é a hora aproximada, qual que é o dia da semana, qual que é o mês que a gente está, em qual ano que a gente está, e o local. A orientação espacial é sobre o local, e a gente vai partir desde do mais acomodado, né, do mais próximo ao paciente, que é aquele local onde você está, que é o consultório, no caso, ou a casa do paciente, ou alguma clínica, e até você chegar no estado ou no país, que é o mais vasto assim, que a gente vai chegar. E aí chega um momento importante, que é um momento de registro. Você vai falar para ele 3 palavras, ele vai repetir essas 3 palavras, e você vai garantir que esse paciente vai decorar essas palavras. Tem várias aplicações
do Mini-Mentor, mas esses testes cognitivos, eles não são para a gente pregar a peça no paciente. Então, a gente não fica com o paciente, não é uma boa aplicação do teste, a gente fica assim, que hora é agora? Ah, que dia que é hoje? Que mês que é hoje? Que semana que é hoje? E pressionar o paciente a responder o que a gente quer, porque a gente, ou pressionar ele a não a ter uma má resposta. Isso não é um teste para a gente tirar ponto do paciente, mas é para a gente dar ponto para ele. Então, nessa hora do registro, é importante que a gente dê essa informação, que a gente vai perguntar sobre essas palavras depois. O cálculo, a atenção e cálculo, é uma parte que é muito relacionada ao grau de escolaridade do paciente. Uma coisa importante que o Mini-Mentor deve ser aplicado só em escolaridades acima de 4 anos. E a memória de evocação, que é o que foi os três, depois que ele faz todos esses cálculos, que não são cálculos tão simples, tem vários modelos. Esse é um modelo, né, de 100 menos 7. Aí ele fala 93, você fala em menos 7, aí menos 7 são 5 vezes, 5 pontos nesse atenção e cálculo. Depois você pergunta aquelas 3 palavras que ele deveria ter guardado de novo. Isso a gente chama de memória de evocação, que tem muito a ver com aquela memória de curto prazo, que é muito importante para o diagnóstico de cognição, de deficiência cognitiva. Então, essa parte de lembrar as 3 palavras que você falou, talvez seja a mais importante do minuto como um todo. Outra parte muito importante, mas também é muito básica, é a nomeação de objetos, a repetição de frases muito simples e os comandos de estágio. Depois a gente chega em coisas mais instrumentais, né? Claro, o paciente tem uma escolaridade muito baixa, ele não vai conseguir escrever uma frase completa, mesmo sem deficiência cognitiva. Ler e executar, às vezes, também não é uma capacidade que a gente consegue adquirir desses pacientes. E fazer esse diagrama também é muito importante, é copiar esse diagrama. E ele tem todas as informações aqui, cada uma dessas informações é importante depois que a gente chegar nesse diagnóstico da deficiência cognitiva. Então, esses testes cognitivos, eles não devem ser aplicados na presença de algum déficit sensorial, ou seja, a pessoa não enxerga. Você não pode dar nota se ele leu ou se ele não leu a frase, ou se ele escreveu a frase que você leu, que você escreveu, se ele leu a frase que você escreveu ou não. E essa alteração de consciência aguda, quando o paciente está no hospital e alguma fase muito grave de alguma doença dele, então ele está confuso, ou ele está agitado, ele não está entendendo o que está acontecendo, está com uma infecção grave, não está conseguindo responder direito pelas coisas, esse não é o melhor momento da gente fazer um teste cognitivo. Parece simples, mas isso é importante da gente lembrar isso. Algumas coisas acontecem na prática clínica e acaba que, por exemplo, você acaba tendo, às vezes, diagnósticos de deficiências cognitivas em períodos que não são fáceis de identificar e não são passíveis de identificar isso. Uma coisa muito importante, que também é muito debatida sobre os especialistas de perda de memória, é sobre o papel desses testes cognitivos no acompanhamento desse paciente, no segmento desses pacientes. Por que isso acontece? Porque existem 2 vertentes. Existem médicos, geriatras, equipes de cuidado de cognição que usam esses testes objetivos e aplicam ele em vários momentos da vida do paciente. O que acontece? Alguns pacientes aprendem o teste e vão melhorando o teste cognitivo, vão melhorando a resposta do teste cognitivo. E a outra coisa, que é dos pacientes que têm uma cognição preservada, então eles acabam aprendendo o teste e fica uma coisa boba, né? Assim, não vai virar para uma pessoa que chega andando, conversando sozinha no consultório e perguntar para ele que dia que é hoje, como é que chama isso aqui? Ah, é lápis, é relógio. Então, a gente tem que saber aplicar as coisas de acordo com o paciente que você está vendo na sua frente. E a outra coisa é sobre o papel, a relevância do segmento dos pacientes que já têm alguma deficiência cognitiva. Porque, primeiro, isso pode ser super irritante para o paciente, você colocar ele numa situação de perguntas, de testes. Então, tem alguns pacientes que respondem bem a isso, tem pacientes que ficam super irritados, ficam super incomodados. A gente vai chegar depois em algumas conclusões sobre isso. Então, tá, quais são os sintomas de perda cognitiva? Eu coloquei sintomas entre aspas, porque, obviamente, a gente não tem sintoma de perda cognitiva. O cérebro é uma questão muito vasta, muito importante para a gente simplesmente chegar à conclusão de que agora ele tem um sintoma de perda cognitiva, ele acabou piorando alguma coisa. Mas o desafio é essa característica
insidiosa, a deficiência cognitiva não é uma coisa que se instala do dia para a noite, e ela também tem essa progressão muito lenta. Ela começa e termina com evolução de anos, às vezes de décadas. A perturbação de memória, ela pode ser uma das deficiências, né, dos sintomas dessa perda cognitiva, mas ela também pode ter uma perturbação só de linguagem e só de função executiva. Isso depende do tipo de deficiência cognitiva, né? O Alzheimer, por exemplo, ele pode, em algumas fases mais avançadas, atacar muito a linguagem e atacar muito pouco a função cognitiva. Então, um paciente que tem uma deficiência por Alzheimer, né, uma deficiência cognitiva por Alzheimer em fases muito iniciais, ele pode dirigir super bem e ele pode não conseguir dar uma aula, conversar sobre alguma coisa, não participar de um almoço de família, por exemplo. E a perda funcional, que é extremamente necessária para a gente fazer o diagnóstico dos déficits que vão interferir na vida social e laboral do paciente. Isso é o diagnóstico de deficiência cognitiva. A gente precisa de ter perda cognitiva e precisa de ter um impacto social na vida do paciente. E aí a gente tem essas gradações das deficiências cognitivas, que são gradações importantes para a gente fazer o segmento do paciente. Então, o paciente pode ter nenhuma perda cognitiva, pode ter uma perda cognitiva questionável, leve, moderada ou grave. E aí depois a gente pode discutir essa tabelinha aqui, não vem muito ao caso, mas ela trata de todas essas capacidades do cérebro, né? Que é a capacidade de memória, a capacidade de orientação, a capacidade de julgamento e resolução de problemas, os assuntos comunitários, as atividades domésticas e de passatempo e o autocuidado, ou cuidado pessoal. Então tá, agora a gente tem um diagnóstico, a gente tem um idoso com uma deficiência cognitiva, ou seja, ele tem uma perda de alguma capacidade cerebral, uma capacidade global cognitiva, e ele também tem um déficit funcional, ou seja, ele não consegue funcionar da mesma forma que ele funcionava antes. O que ele precisa? Cuidado, precisa de um cuidador. E aí a gente tem algumas regras, para essas regras que eu chamo de regras para um bom cuidado. A primeira regra, a mais importante, a que nunca muda, revezamento. A gente nunca consegue ser o único cuidador de alguém. Nunca. Em nenhuma fase da vida e muito menos nas deficiências cognitivas. Então, revezamento é o mais importante. A gente pode ter um principal cuidador, algum cuidador que gerencia algumas atividades específicas, por exemplo, o cuidador que acompanha sempre o paciente nos médicos, ou o cuidador que está mais relacionado com a parte financeira do paciente. A gente tem esses gerentes, mas um cuidador só para uma pessoa é impossível. Ter um bom cuidado com um cuidador só. A segunda coisa, a gente precisa entender a doença, saber como que ela funciona, de onde que ela começa, para onde que ela vai, o que que acontece normalmente com os pacientes. A gente precisa entender o paciente. Então, como que ele passou a vida dele, quais são as suas angústias, quais são as especificidades de vida que ele passou. Por exemplo, um paciente que é estrangeiro, ele tem uma especificidade de vida muito importante, às vezes, nas deficiências cognitivas. Existem pessoas que moram no Brasil há anos e, quando ficam com a deficiência cognitiva mais avançada, perdem a capacidade até de falar o português, por mais que tenha morado no Brasil durante 50 anos, por exemplo. Então, entender essas especificidades, entender as angústias, os medos que ele pode passar, que ele tenha passado durante a vida, vão fazer diferença para a gente entender como cuidar daquele paciente na fase avançada da vida. Entender o tratamento. E aí a gente tem dois tipos de tratamento, basicamente. A gente tem tratamentos que são farmacológicos e tratamentos não farmacológicos. E a gente precisa também entender aquela questão de uma manifestação aguda, diferenciar algo que é progressivo, que faz parte da evolução da doença, de algo que se manifestou agora. O idoso estava ótimo, estava comendo, estava conversando, estava falando tudo e agora mudou. O que é isso? Mudou alguma coisa, tem vários diagnósticos que podem acontecer. A gente tem essa palavrinha aqui, que é o delírio, que é essa manifestação aguda. Agudas é só o contrário de crônico, tá, gente? Aguda é uma coisa que acontece repentinamente, que acontece de uma hora para outra. Então, uma manifestação aguda, recente, a gente chama de delírio, que tem uma base clínica. Muito importante para a gente cuidar dos pacientes é a gente não ter preconceito do cuidado, né? Não ter preconceito com o paciente em si. A gente vai lidar com coisas muito íntimas do paciente, né? A gente vai lidar com hipersexualidade,
com dar banho no paciente, com cuidar de ferida, com melhorar a capacidade dele de andar, de comer. Então, são questões muito íntimas. Não dá para a gente se prender a preconceitos e não fazer aquele cuidado porque a gente está arraigado em um certo conceito que não é bem concebido. E muito importante, se a gente está diante de uma doença que não tem tratamento, o que a gente faz? A gente esquece a doença e olha para o paciente. Isso é importantíssimo para a gente tentar entender essas diferenciações de cuidado, né? A gente precisa de ter essa noção. Então, na parte de comunicação, a parte mais importante é também a gente ter respeito pelo paciente e paciência. E aí volto na questão do revezamento. Ninguém consegue ficar paciente com alguém repetindo, perguntando a mesma coisa o tempo todo durante 24 horas. Então, se a gente não revezar, a gente não consegue ter paciência. E o respeito a essas mudanças, o respeito a essas pessoas. É muito mais fácil quando você conhece o paciente em longo prazo. Mas respeito é uma questão que deve ser inerente do bom cuidador. Então, não importa se você conhece ele há 20 anos, há 30 anos, se você conhece ele há 20 minutos. Respeitar o paciente, respeitar as condições que ele passa, é o mais importante para a gente cuidar bem do paciente. E, às vezes, isso vai fazer muito mais diferença do que ter conhecimento sobre a doença, conhecimento sobre o próprio avançar do tratamento, essas coisas. E aí tem uma questão muito importante com relação à comunicação. A gente tende a fazer uma conexão direta entre o paciente que tem deficiência cognitiva, o paciente que está esquecendo e criança. A gente tende muito no cuidado, e para a gente tem uma questão social importante disso, a gente acha que é cuidar bem do velho, é cuidar bem do paciente envelhecido ou com deficiência cognitiva, a gente acha que faz parte de cuidar bem dele, tratá-lo como uma criança. Então, a gente acaba minimizando os problemas dele, acaba minimizando as queixas dele, né, os sofrimentos dele. Isso é muito importante. O nosso papel com o idoso com deficiência cognitiva, não é educar. Tá? A gente, nas discussões, acho que vai aparecer isso de novo. Vai ser mais importante a gente discutir depois com todo mundo junto. Cuidado com o domicílio fora dele, até falei com as meninas, isso aí são 5 aulas juntas, né? Porque a gente sempre tem que tentar entender o que é atividade perigosa, e aí a Adriana vai ajudar a gente depois, falando sobre, por exemplo, como identificar essas atividades perigosas, né? E o que você pode ajudar para que atividades que antes eram prazerosas, que eram importantes para o idoso, por mais perigosas que sejam, a gente manter ele fazendo essas atividades e minimizando o risco para esses pacientes. Então, deixar ele cozinhando sozinho pode não ser factível, mas às vezes você picar o alimento para ele preparar o alimento é uma questão importante para ele. E os cuidados fora do domicílio, que é o risco do apagão. Essa é uma imagem que é muito importante da gente ter. O apagão ele acontece mesmo nas fases iniciais e às vezes o apagão é o diagnóstico da deficiência cognitiva para o próprio paciente. O apagão é o apagão mesmo. A queixa clínica dos pacientes é que está voltando para casa, o paciente está voltando sozinho para casa, ou dirigindo, ou a pé, e se esquece do caminho de volta para casa. Ou está no meio de uma situação muito corriqueira, como o trabalho que ele sempre fez, ou a escola que ele sempre frequentou, ou o grupo de pessoas que ele sempre esteve próximo, e ele para de reconhecer tudo de uma hora para outra. Não sabe onde é que está, não sabe quem é, não sabe falar, não sabe dar notícias de vez em quando. Esse apagão, ele pode ter diferentes durações, então ele pode durar minutos, pode durar algumas horas, mas quando dura dias a gente tem que pesquisar outras coisas. Mas ele pode ser simplesmente da deficiência cognitiva, isso pode acontecer. E é muito difícil de a gente fazer uma previsão de quando isso vai acontecer. E é por isso que a gente tem que ter cuidados do paciente fora do domicílio. A gente tem que saber onde é que ele está. Isso às vezes é muito difícil para o idoso, a gente virar para ele e falar assim, olha, você não pode sair sozinho mais, você não pode fazer compra mais. Não é necessariamente verdade que isso aconteça. Mas a gente precisa de saber onde é que ele está, né? A gente precisa de ter um cuidado duplo, eu chamo de duplo cheque. E isso é uma estratégia importante para a gente não tirar a autonomia do paciente e, ao mesmo tempo, a gente conseguir cuidar dele. É o que eu sempre falo com os pacientes. Você não está proibido de tomar as próprias medicações,
Mas todas as vezes que o senhor for tomar alguma medicação, o senhor vai avisar alguém que está tomando. Porque aí a pessoa vai lembrar e vai falar, não, o senhor já tomou. Ou não, o senhor não tomou ainda tal remédio. O senhor já deu 10 horas da manhã e eu não vi o senhor me falando ainda que era para tomar os remédios das 8 horas da manhã. Ou o contrário também, ó, estou saindo para ir na padaria e da padaria eu volto para casa. Então, demorou mais de 10 minutos, demorou mais de 15 minutos, você já começa a ligar um alerta para saber o que aconteceu com o paciente, onde que ele está. Então, aí a gente começa uma das questões mais difíceis com o paciente, né? Que é a agitação ou agressividade. A agitação ou agressividade tem essa definição aí desses dois autores, que é o Cohen Mansfield e o Billy. É uma atividade motora, verbal ou vocal imprópria que não traduz necessidades aparentes nem confusão. Não é difícil a colocar em palavras essa definição de agitação ou agressividade, mas acho que todo mundo sabe identificar isso de uma certa forma. Então, são exemplos de comportamentos agitados, né? Andar ou perambular, vestir-se ou despir-se de modo inadequado, cuspir, ficar praguejando, solicitar ajuda constantemente, ou repetir as mesmas frases, as mesmas perguntas, agressões físicas, como bater, chutar, tirar coisas, fazer ruídos estranhos, morder, tentar ir para lugares diferentes, tipo dentro do elevador, tentar sair da instituição o tempo todo, queixar-se ou ser muito negativo, ferir-se, né, ou ferir outra pessoa, em inquietação de qualquer órgão. É uma condição muito específica de medicamento, que a gente chama de acatesia, que é quando o paciente fica incomodado, ele fica agitado, mas ele fica parado. Então, você vê aquele paciente que não consegue, está super inquieto, ele fica parado normalmente, ou deitado, ou sentado, mas ele está super inquieto, super agitado. Isso é uma agitação, um comportamento agitado. O idoso com agitação e agressividade vai acontecer em cerca de 90% das deficiências cognitivas. Então, só 10% dos pacientes que têm a deficiência cognitiva não vão ter algum grau de agitação ou agressividade em algum momento da doença. Então, quase todos eles a gente vai ter que lidar com essa condição que pode ser muito desafiadora. Essa agitação e essa agressividade, ela pode aparecer também em idosos que são cognitivamente intactos. Eu coloquei entre asteriscos aí para a gente pensar em dois possíveis acometimentos disso. Existem os acometimentos que são por causa de pacientes que são realmente cognitivamente intactos, eles são incomodados com aquela abordagem, e tem pacientes que já têm algum grau de deficiência cognitiva, mas que a gente não fez o diagnóstico ainda. Então, eles terem essa agressividade ou essa agitação é um sinal de alerta, assim, um sinal de vermelho para a gente fazer o diagnóstico dessas deficiências cognitivas. O impacto no cuidado da agitação e da agressividade, nas relações interpessoais, na qualidade de vida é muito importante. E é uma das causas mais frequentes a gente ter que institucionalizar esse idoso, de ter que tirar ele da casa dele ou da casa dos familiares e colocá-lo numa instituição profissional para cuidar. Os comportamentos verbais não agressivos, né, que são os comportamentos mais elaborados, digamos assim, eles normalmente estão mais relacionados aos estágios intermediários das deficiências cognitivas, mas também não é uma regra. E a agressividade, ela está diretamente relacionada a uma incapacidade verbal. Então, o que acontece? E é como é importante, a agressividade também ela é resposta à ação de terceiros. Então, nenhum idoso vai ficar agressivo se você não fizer nada com ele. Contando que negligência também é uma atividade. Viu? Então, o que acontece é que se você propõe alguma coisa ou faz alguma pergunta, ele não entende ou ele não quer fazer o que você faz, e a resposta dele, já que ele não tem uma capacidade verbal preservada, é a agressividade ou a agitação. Então, a agressividade e a agitação são condições terciárias. Aconteceu alguma coisa e o idoso não sabe responder bem, ele responde com agitação e agressividade. Isso é importante para a gente conseguir melhorar a agitação e a agressividade, tentar entender o que aconteceu que fez com que o paciente ficasse agitado ou agressivo. E aí as causas frequentes de agitação, elas podem ser individuais, como uma doença clínica, uma infecção urinária, a pessoa não consegue te falar que ela está com dor ao urinar, então ela fica super inquieta, alguma medicação que você começou, as síndromes dolorosas ou medicação para dor também pode dar essas agitações, obstipação intestinal é uma coisa que faz muita diferença no paciente com deficiência cognitiva,
porque eles não conseguem falar para a gente o que está acontecendo, então eles ficam incomodados com a constipação, eles não lembram se eles evacuaram no dia anterior, então eles não sabem que está acontecendo aquilo com eles. E os fatores ambientais, ambientes muito estressantes, muito estimulantes ou subestimulantes, né, que eu falei que a negligência também é um fator predisponente, também é uma resposta. Se você deixa o idoso ali sem resposta nenhuma, sem nenhum tipo de interação, ele pode ficar agitado só porque ele não foi estimulado. Multidão. A gente tem um caso muito interessante para uma paciente da mais 60, que ela era uma idosa cognitivamente intacta, digamos assim, ela tinha uma deficiência cognitiva leve, mas ela ia fazer 100 anos, foi antes da pandemia, tá, gente? Ela fez uma festa para comemorar os 100 anos, na verdade, os filhos fizeram uma festa dos 100 anos, e assim, aquele monte de parente na casa dela, durante a festa ela simplesmente surtou, assim, colocou todo mundo para fora, ficou totalmente agitada, agressiva, não quis a festa mais, e um paciente que era cognitivamente intacto até então. Então, multidão não é uma ideia boa. Levar paciente para excursões, paciente com deficiência cognitiva, fazer uma viagem para a praia com parentes que ele não conhece, ou ficar numa piscina pública ou algum lugar público, pode ser uma super ruim estratégia para a gente cuidar desses pacientes e pode gerar muito estresse para eles e para o cuidador, né, que vai ter que ir lá dar conta disso. Então, as aparentes razões mais frequentes para agitação são as frustrações, a invasão do território individual ou pessoal, isso pode ser um território físico mesmo, ou pode ser um território de pensamento, né? Não fale isso, porque não quero escutar isso. A confusão, a solidão, a depressão, está muito relacionado aos problemas que ele viveu no passado, e tem essas questões, assim, meio místicas mesmo, que as fases da lua, elas podem melhorar, assim, ou piorar alguns comportamentos. A prisão de ventre e as dificuldades de entendimento. Então, o idoso que enxerga mal, ele pode ter mais alucinações visuais, o idoso que escuta mal, ele pode ter mais alucinações auditivas, e por assim vai. Então, um paciente com agitação ou agressividade, a gente tem que entender a causa e tentar tratar a causa, porque a agitação não é uma doença, mas sim um sinal de alguma doença. A gente costuma falar isso, né, que a agitação é uma febre ou anemia. Não, febre não é uma doença. A febre acontece porque o paciente está gripado, ou está com pneumonia, ou está com infecção urinária. A gente tem que entender o porquê que ele está agitado também. E a agitação e a agressividade, eles são, por definição, distúrbios de realidade. O que significa isso? Você não vai conseguir dissuadir o paciente que aquilo não é real, que ele não está enxergando aquilo, que ele não está escutando aquilo. Então não adianta partir para cima, não adianta confrontar, porque você não vai conseguir convencer a pessoa. Então a gente tem que tratar de uma forma amigável, sem ameaçar, né? A gente tem isso, aquele negócio do comportamento infantilizado, volta e meia no consultório, as pessoas ameaçam os pacientes com o médico está aqui, ó, ele vai te dar uma injeção, ele vai te prescrever um remédio para ficar sedado, se não fizer isso, não fizer tal coisa. Parece muito cruel, mas a gente vê que isso acontece assim, na prática, e talvez aconteça por causa daquela primeira regra que não foi seguida, né, que é o revezamento. Então, a gente tem que escutar as comunicações verbais e não verbais do paciente, por mais que ele seja demenciado, por mais que tenha algum grau de deficiência cognitiva, a gente sempre tem que escutar o que o paciente quer dizer para a gente. E às vezes as condições não verbais ou verbais não são tão importantes. Depois eu vou falar sobre uma condição clínica específica, duas condições clínicas específicas, que é uma frase que a gente escuta muito, que é o vamos voltar para casa, vamos voltar para casa, vamos voltar para casa. O paciente fala isso várias vezes. E depois nas discussões eu posso discorrer mais sobre isso. A atitude do cuidador, o comportamento e a voz sempre tem que ser calma, tem que ser tranquilizador, tem que ser orientador. A gente está ali para acalmar o paciente, não é para estressar ele, a gente está ali para tranquilizar, não é para colocar medo, não é para deixar ele confuso. E a gente está orientando. Então, às vezes, a orientação precisa de orientações muito básicas. A gente vai ter que falar, a Adriana vai falar sobre isso também, eu explicar para ele onde que ele está, que dia que é hoje, quem que é você, quem que é ele. Então, às vezes, são coisas muito básicas, muito pequenas para a gente, mas que fazem toda a diferença quando você precisa acalmar esse paciente. E muito importante o que mais importante, às vezes, né, não é o que você diz,
Mas como você disse, ele às vezes não tem uma capacidade cognitiva mais de poder entender o que você está falando plenamente. Mas se você fala de uma forma calma, tranquilizadora, orientadora, você consegue garantir que aquele paciente fique mais tranquilizado, por mais que ele não entenda o que você estiver falando. Os medicamentos não são importantes, a gente tem vários tipos de medicamento. As evidências científicas dessas medicações são pequenas, muito pequenas. A gente tem que evitar a medicação excessiva, porque a evidência científica da melhora do comportamento agudo, né, da agitação e da agressividade com o medicamento é muito ruim. Então, os estudos que fizeram algum grau de acompanhamento desses pacientes chegaram à conclusão de que esses remédios fazem pouca ou nenhuma diferença no tratamento da agitação aguda. E o tempo de latência, né? Não adianta você dar um remédio oral para o paciente que já está completamente fora de si. Você vai ver que o remédio demora 40 minutos, 1 hora para fazer efeito, ele vai ficar totalmente bizarro nesse sentido. E voltando naquela fala, né, que é, se a gente está diante de uma doença que não tem cura, a cura já foi feita, e aí a gente tem que olhar para o paciente, a gente tem essa questão que eu chamo do mundo mágico dos tratamentos não farmacológicos. É talvez a questão mais interessante para mim, é uma das coisas que eu mais gosto de trabalhar, e é uma coisa que tem diretamente relação com vocês, com os cuidadores, que são estratégias que não levam medicamentos e que melhoram esses transtornos de comportamento, melhoram a vida e a qualidade do paciente em vários níveis. É isso, gente. Muito obrigado. Acho que eu vou passar a fala para a Carol de novo, né, Carol? Isso, te agradeço muito, Gabriel, pela explanação clara. Tenho certeza que você esclareceu muitas dúvidas e até às vezes gerou mais dúvidas dos nossos cuidadores, que vai esclarecer com você no final, né? Então, agradeço muito a participação. E agora a gente vai convidar a Adriana para falar um pouquinho, só que antes disso, e no final, né, pessoal, podem ir mandando as perguntas no chat, que a gente está juntando todas as perguntas, e no final a gente pergunta para o Gabriel e para a Adriana, tá bom? Só para a gente não perder o costume, queria que vocês anotassem aí a nossa frase premiada. Então, a palavra da nossa frase premiada da semana é uma velhice. Eu vou colocar no chat. Então, continuando nossa frase premiada, a palavra é uma velhice, ok? Então, agora, convido a Adriana para falar um pouquinho com a gente, né? A Adriana Ermo, ela é formada pela Faculdade de Ciências Médicas em Terapia Ocupacional, ela é especialista em saúde mental pela Faculdade de Ciências Médicas também, é formada em Psicologia pela PUC Minas e atualmente ela trabalha, né, na nossa clínica, na Mais 60 Saber, como psicóloga e faz atendimento domiciliar. Então, agradeço muito, Adriana, por ter aceitado participar da nossa oficina e a palavra está com você. Ah, eu não estou no mudo, não, né? Agora não, agora a gente está te ouvindo. Ah, estava mandando desativar o mudo aqui e eu... Agora está dando para ouvir, Adri, fica à vontade. Então, primeiramente, boa tarde a todos, né? Como a Carol já me apresentou, eu sou a Adriana, trabalho na Mais 60 já há algum tempinho. E eu vou participar hoje contribuindo um pouquinho mais com a fala do Dr. Gabriel, que já conversou aí com vocês, né? Sobre memória e alguns cuidados com os pacientes que têm certo grau de esquecimento. E então eu vou dar uma continuidade nisso, falando sobre algumas sugestões, algumas dicas, né, assim, de atividades que a gente pode realizar no dia a dia com esses pacientes aí, com esses familiares, né, que têm queixas de esquecimento e alguma deficiência de memória, algum declínio. Mas antes disso, eu queria pedir aí, até de repente, um voluntário para me ajudar numa questão. Vocês estão me ouvindo bem, né? Eu acho que todos estão me ouvindo bem. Então, agora eu vou desligar a minha tela aqui. Deixa eu só desligar. Isso. E eu preciso de um voluntário. Carol, se puder me ajudar, ou se alguém quiser aí se manifestar para me ajudar numa questãozinha aqui, são umas perguntinhas muito breves que eu vou fazer para vocês. Algum cuidador gostaria de participar?
Posso olhar também um nome aqui Eu vou até voltar por aleatório. enquanto. Eu vou pegar um nome aleatório e vejo se a pessoa quer participar. Ok. Então, vamos lá. Alexandre Silva. Você topa participar com a Alexandre, gente, topa me Alexandre? ajudar? Opa. Topado? Eu não sou cuidador formado, não. Eu só fico com meu pai, pode ser? Não, não Não, mas aqui é para deve ser. cuidador que cuida do pai mesmo, é isso mesmo. É para você mesmo. Então, vamos lá, é Alexandre, né? Isso. Tá. Alexandre, na verdade eu queria, é só uma brincadeirinha para a gente já começar. Eu queria que você tentasse me dizer se você, por exemplo, saberia dizer, agora que eu desliguei a tela, a cor da blusa que eu estou vestindo. Eu acho que é branca com listrinha, eu acho. Ok, branca com listrinha. Eu acho que começamos bem, vamos lá. Saberia me dizer, me dar mais algum detalhe sobre o que eu estou usando, alguma característica minha? Você está usando óculos, que eu Uhum. percebi, né? Cabelo castanho, né? Acho que é isso. Observou alguma coisa no fundo? Observou se o meu cabelo é preso, solto, se eu uso brinco? Eu Ou estou acho que pedindo demais? não, seu cabelo está preso. Não, brinco eu não observei, não. Alguma coisa no fundo? Eu não sei se o fundo é branco, acho que o fundo é branco. Ok, beleza. Tá bom, né? Vou voltar. Vamos ver se eu E levei olha, tinta. te digo que você foi excepcional, viu? Porque lembrar do meu cabelo, da cor do meu cabelo, que ele tá preso, semi-preso, né? Que eu uso óculos, você foi muito bem. Assim, a gente esperava até que talvez de primeira, né? Assim, talvez que não fosse nem a pessoa conseguir lembrar de tantos detalhes. Você arrasou. E eu coloquei aqui, né? Assim, umas frutas, mas eu nem sei se deu para vê-las bem, não. Era só para compor um pouco mais o cenário. E para justamente convocar vocês, né, e pensar no quão importante é a nossa atenção e junto da memória, né? E aí eu vou pedir agora o seguinte: o Alexandre foi muito bem, arrasou, mas agora eu quero o seguinte: eu vou pedir agora, prestando atenção, que vocês façam essa atividade, que provavelmente vai ficar ainda mais fácil. Então agora eu quero um voluntário para aparecer aí. Vai ser Carol? Beleza. Pode Então, ser, agora Dri. vocês vão Pode ser. observar a Carol intencionalmente, né? Sabendo disso e tentar capturar o máximo de detalhes possíveis, tá? Tanto no fundo, quanto nela, nos detalhes dela. Então, observem aí por um tempinho. Eu vou dar uns segundinhos para vocês e depois ela vai desligar a câmera e a gente vai tentar responder o máximo. Beleza, Carol, pode desligar. E aí pode ser com o Alexandre, ou se outra pessoa quiser participar também, né? Pode ficar à vontade para me ajudar aqui a descrever um pouquinho de como que a Carol está vestida, como que era o fundo, né? Que ela está presente. Quem se habilita aí? Passar para o próximo aí. Ah, Vanessa. Vai lá, Vanessa. Liga seu microfone. Pode já. Oi. Oi, Vanessa. Oi, boa tarde. Tá me Boa ouvindo? tarde. Estou te ouvindo bem. Conta pra gente, então, descreve a Carol e o ambiente que ela está. A Carol me parece que está sentada. Ela está usando uma blusa preta com bolinhas brancas. Ao fundo tem a propaganda, né, da Audiotex, dentre outras. Aí, e também tem um fundo, parece que um azul escuro, e tem também um cuidador segurando um paciente. Na verdade, tipo, segurando uma cadeira de rodas com um senhorzinho ou uma senhorinha, não sei, no caso. Correto? Perfeito. Vamos ver se está correto? Ah, peraí, pode falar mais. Tem gente participando aqui, escrevendo também, legal. Vamos detalhar também. A maquiagem, né? O batom. Sim, tem batom, né? Sim. Eu acho que é isso.
O que deu para Tá bom observar. demais. Tanto é que, desculpa, até na hora que a senhora estava falando aí com outro, né, outra pessoa, de cara, a hora que eu observei, eu vi atrás que tinha uma fruteira, que tinha Coisa, né? fruta, e na Peculiar. verdade tem. É. Né? Então, não enganei, não. É isso. Muito Tá obrigada. certíssima. Obrigada eu. Valeu, Vanessa. Carol, volta aí para a gente te ver. Várias pessoas participaram aqui também escrevendo, né? E o pessoal arrasou. Então, assim, apesar do Alexandre ter sido uma referência até fora dos padrões para o tanto que ele acertou, né? A gente percebe que quando a gente tem a oportunidade, né, de convocar a atenção do outro, de solicitar que o outro esteja ali, né, mais atento, a coisa flui melhor. Então, eu vejo aqui que a gente teve muito êxito aqui na descrição da Carol, ó. Teve gente que falou da fruteira também, muito bom. E da Carol, vocês falaram, blusa preta com bolinha branca, batom vermelho, cabelo de lado, fone de ouvido, e gostei muito da Vanessa falando aí a respeito do fundo, né? Muito rico, toda essa contribuição que você trouxe aí, e era justamente isso que a gente queria brincar com vocês, né? Porque a atenção, ela tem essa enorme relação com a memória, e para que a gente consiga que os nossos familiares, né, tenham uma funcionalidade melhor, como já colocado pelo Dr. Gabriel, que é realmente essa nossa capacidade de executar, né? A funcionalidade é isso, é dar conta de fazer no nosso dia a dia, né? Para que a gente dê conta disso, quanto mais ativa a gente tiver, né, a memória ali, quanto mais a gente convoque esse paciente e chame a atenção, mais êxito a gente vai ter nisso. E para que isso aconteça também, é importante a gente pensar no quanto que essas atividades que a gente realiza no dia a dia precisam ser significativas, tá? Lembrar-se já é difícil demais, né, gente? Esquecer-se também é difícil, como colocado, mas lembrar também tem um papel muito desafiador no nosso dia a dia. Se a gente não tem interesse, ainda mais. É muito comum a gente ver as pessoas brincando, né? Comentando, por exemplo, fulano é danado, meu pai é danado, ele só lembra do que é importante. E, na verdade, não é bem por aí, não é uma coisa intencional que se faz. Mas uma pessoa que já tem uma memória mais limitada e tem, de alguma forma, né, precisa de filtrar o que ela lembra, ela provavelmente vai lembrar-se muito mais daquilo que tem uma certa importância, que tem afeto e emoções envolvidas. Então, por isso que é tão importante a gente pensar no dia a dia em desenvolver atividades significativas. Isso não quer dizer que a gente está falando de atividades complexas, tá? Pelo contrário, elas podem ser até muito simples. A proposta hoje é falar simples, né? É trazer mesmo coisas que fazem parte do dia a dia daquela pessoa, que fazem parte do nosso dia a dia, né? Então, como que a gente pode utilizar dessas atividades e fazer isso no nosso dia a dia é o que eu queria falar um pouquinho para vocês. E aí vocês vão anotando, deixando as perguntas aí, depois a gente vai ter um tempinho para conversar sobre isso. Então, é importante vocês já tiveram um módulo de rotina, né? E a rotina ela é fundamental. Eu não vou entrar nesse aspecto aqui, porque vocês já conversaram disso, né? Mas essa rotina para os familiares em casa, elas é que vão manter esses familiares, né, com esse esquecimento, mais organizados, mais bem orientados. Como que a gente pensa nisso, né? Nessa organização, nessa orientação? Isso para qualquer pessoa, tá? Independente da gente estar falando de... Opa, peraí que eu saí sem querer. Eu fui ler aqui, eu não vou me precipitar, vou deixar para a Carol ler as perguntas. Eu já fico querendo ver o que vocês estão falando, mas não, vamos lá. Mas é para todo mundo, né? Para todos nós. A rotina organiza e orienta. Quando a gente fala de alguém que tem já uma questão ali em evidência, né, de esquecimento, isso se torna ainda mais precioso, mais fundamental. Então, uma das formas que a gente consegue estimular é falar, por exemplo, pai, todo dia, né? Se você mora com aquela pessoa, ao acordar, a gente fala, olha, hoje é dia 8 de setembro, né? São 8 horas da manhã, ontem foi dia 7, dia da independência, situa a pessoa, se tiver uma data ali próxima ou significativa, né? Ou então, esse mês é aniversário de alguém muito especial, né? Ver o que a pessoa dá conta de se lembrar e use disso para dar referências, né? Para esse paciente, porque isso organiza muito. E também dê sempre referências espaciais, porque quando a gente fala das alterações de comportamento tão comuns ali que
Gabriel já citou, é muito importante a gente pensar nisso, essas referências. Então, assim, olha, a gente está na sala da sua casa, quando a pessoa se desorganiza ou precisa de, né, de auxílio para perceber, né, perceber-se ali no espaço. Ou então, sempre que você vai pegar o idoso, por exemplo, né, para levar para algum lugar, você explica, ó, hoje você vai passar o dia aqui na minha casa comigo, né, de tarde você volta para casa. Então, dê sempre essas orientações de tempo e de espaço. Oriente mesmo o paciente. E outra coisa que pode funcionar nesse sentido também é ter objetos e pertences ali à vista. Isso ajuda. Um porta-retrato da pessoa, da família. Eu tinha uma paciente que ela tinha uma xícara amarelinha, eu me lembro bem. E aquilo era uma ótima referência para ela quando ela se desorganizava. Às vezes ela mesma, só de olhar a xícara, já falava: olha, essa xícara eu tenho desde pequenininha, né? Assim, eu sempre tive ela na minha casa. Então ela já se localizava a partir daquele objeto. E às vezes, quando, né, mais desorientada ali no espaço, a gente usava daquele recurso. Olha, aquela xícara ali, você consegue me falar um pouquinho dela? Às vezes, é verdade, aquela xícara é minha, né? Eu tenho desde criança. Então, assim, a gente cria ali recursos que vão facilitar o reconhecimento dessa pessoa no lugar, no ambiente que ela está inserida. Para que ele se sinta, né, assim, conectado ao ambiente e acolhido, porque isso é importante. Muitas vezes, o idoso, ele não se sente assim. A gente até vai falar dessa questão do quero ir para casa, né? Mas como se já estou em casa? Então, isso acontece mesmo. E aí a gente tem que ir criando estratégias. E as estratégias, gente, não tem como a gente dar uma receita, por isso que é tão importante vocês estarem aqui, porque vocês vão se atentando, né, para aquilo que é peculiar de cada idoso, para aquilo que funciona com cada um. Então, por exemplo, esse exemplo que eu dei aqui, da xícara, de ter um objeto, pode não funcionar, mas de repente outra coisa ele vai funcionar muito bem. Então a gente vai criando recursos mesmo. Um paciente que tem uma dificuldade com a medicação, né, resistente ao uso da medicação, aí com o cuidador, a filha grava um áudio ali que ele vai escutar todo dia, por exemplo: pai, já deixei separado o seu remédio aí com a Beltrana, é só você pegar, ela vai te entregar direitinho, pode tomar, que eu que cuidei para o senhor, que eu que separei para o senhor. Então, assim, a gente vai percebendo, isso são exemplos de pacientes, né? O Gabriel também tem exemplos aí dessas vivências, né? Do que funciona, depois ele pode compartilhar com a gente, que vão servindo de exemplo para vocês observarem mesmo, né? Como é que acontece com cada familiar idoso que vocês convivem, né? Então, uma coisa que é importante quando a gente pensa nas atividades em casa é convocar a atenção desse idoso. Como é que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai convocar aquela pessoa para estar ali junto da gente, né? Falar próximo é importante. Direcione a sua fala para aquela pessoa, né? Não adianta nada a gente falar estando virado ali. Então, é uma pessoa que precisa de recursos, né? De proximidade. Então, fale próximo, num tom de voz adequado, olhe no olho, tá? Porque o olhar no olho, além da gente demonstrar respeito, a gente consegue também, com isso, diminuir a chance da pessoa se distrair. E aí você consegue perceber também qual que é o nível de envolvimento dela com o que você fala. Se ela está conseguindo prestar atenção, se ela está conseguindo compreender, né? Então, isso acaba sendo um medidor do interesse dela. E nunca infantilizar o idoso, né? Isso é uma coisa que é um desafio para muitos, mas é interessante a gente ter esse cuidado de não falar infantilizando muito, né? Como a fala muito no diminutivo, ou como se a gente estivesse falando com uma criança. Eu acho que é importante a gente respeitar a história dessa pessoa com quem a gente está conversando. Todos nós temos as nossas histórias, né? E outro ponto importante também quando a gente está falando da comunicação, o Dr. Gabriel chegou a falar um pouco disso, é a importância de ser objetivo, né? Por mais bem intencionado que a gente esteja, não adianta a gente ficar dando longas explicações, tá? Com muitos detalhes, porque isso acaba por confundir alguém com demência. Então, às vezes, ser mais diretivo, né? Por exemplo, você quer falar para a pessoa o que ela vai fazer no dia, vá falando aos poucos, né? Vá falando por etapas. Não adianta você sentar ali, às vezes você pode fazer isso como uma intenção de orientar a pessoa ao longo do dia, funciona, mas você vai precisar de voltar com essas informações aos poucos para aquele paciente conseguir compreender melhor.
né? Senão ele acaba criando uma dificuldade ali na compreensão e na execução mesmo da atividade, né? Então, feito isso, né? Quando você garante que aquele familiar está te compreendendo, que você está tendo um bom diálogo, uma boa comunicação, você começa, então, a pensar nas atividades que você pode realizar ali com ele, inserindo ele em atividades simples mesmo do dia a dia, tá? Mas sempre pensar no que tem ela, no que tem conexão. Então, é importante a gente pensar no que remete ao cotidiano. Por exemplo, conhecer um pouco mais mesmo da pessoa. E quando a gente está falando do cuidador familiar, isso é mais fácil, né? Porque vocês geralmente têm esse conhecimento a respeito de quem é essa pessoa, pelo que ela se interessa, né? As atividades que ela exercia ou que ela ainda exerce. Então, assim, saber um pouquinho desse histórico ocupacional é muito importante, porque ajuda a gente a construir algo simples e significativo. Então, e é importante que seja uma atividade prazerosa, né? Porque senão fica muito difícil, tanto para quem estimula, tanto para quem faz. Então, como que a gente pode tentar fazer com que esse idoso tenha um melhor desempenho, né? Pensar naquilo que ele é capaz de fazer. Então, esse é um ponto muito importante também, tá? Quando vocês forem estimular, incentivar, né, o familiar em casa, é sempre pensar naquilo que ele é capaz de fazer. Pensa que a gente vai trabalhar a partir das habilidades que ele tem preservado. Então, a gente não vai tentar fazer atividades muito desafiadoras. Não é o nosso propósito. A gente tem que fazer atividades acolhedoras, estimulantes, sim, mas sem que isso acabe se tornando sei lá, um sacrifício, né? Algo que não vai ser executado. Então, tem que dosar aí, ver o que é que aquele idoso é capaz de fazer. E o que é seguro para ele fazer também, que a gente vai falar disso, né? Então, pensar nisso, a gente trabalha a partir dessas habilidades que ele tem preservadas. E em qual momento que essa pessoa está mais ativa no dia a dia? Outro ponto importante. De manhã. De manhã eu percebo que minha mãe está mais alerta, ela está mais bem disposta, então isso acaba sendo essencial para que a gente aproveite. Né? Isso eu estou falando assim, quando a gente escolhe um momento, porque assim, a gente pode estar estimulando o idoso o dia inteiro, com limite também, né? Não é super estimulando, não. É em pequenas parcelas ali, convocando a participação dele no dia a dia. Mas quando você quer ali eleger, né, um momento para que você possa se dedicar, porque é difícil para vocês que cuidam também, né, estarem ali 100% o tempo todo à disposição, ofertando, incentivando. Então, assim, se você consegue eleger um momento também para isso, pode ser importante, né? Então, assim, perceba, né, que momento que ela está mais disposta, e isso vai ser um bom medidor também ali para um resultado legal, né? Que atividades que podem ser essas que a gente pode fazer no dia a dia? As atividades de vida diária, né, que já foram trazidas. Então, cuidar, né, assim, do próprio tomar banho, né, vestir-se. A gente deve incentivar isso. Então, assim, mas eu observo que meu pai, quando eu peço para que ele vá se vestir, ele fica muito confuso, porque tem uma oferta muito grande ali de roupas, então eu vejo que ele acaba passando aperto. E eu, então, escolho o que ele vai vestir. Então, vai separando, né? Separe 2 peças, por exemplo, para que ele possa participar. São coisas que a gente pode tentar pensar. Aquele paciente ele tinha um grande desempenho, né, em atividades instrumentais, por exemplo, ele gostava muito de cozinhar. Mas hoje a gente teve um incidente com a panela de pressão, então eu fico com muito receio de deixar que ele se envolva, né, nessa atividade. Então você vai estar perto ali, você vai incentivar ele em atividades menores ali, às vezes numa parcela da atividade. Então ele não vai cozinhar o feijão inteiro, mas ele pode ali te ajudar a catar, né? Ele vai participando, mas minimizando os riscos também. É importante pensar nisso. Quando a gente fala, né, desses riscos, a gente tem que pensar em situações que envolvam escorregar, o tropeçar, o pisar em falso, trombar, né, que pode ser tanto em objetos, animais, né, às vezes um cachorro que fica ali. Então, assim, esses problemas com o ambiente, eles são mais perigosos quando a gente fala de um grau maior de vulnerabilidade no idoso. E quando a gente fala de um idoso com
questões de esquecimento, a gente está falando de uma vulnerabilidade. Então, ele pode estar mais desatento ao ambiente, ele pode estar mais desorganizado, e então esses acidentes acabam ficando maiores. A gente tem que ter cuidado com isso, né? Tapetes em excesso, objetos, às vezes, meio fora do lugar, uma mesinha que fica ali, que corre risco dele estar sempre trombando. Então, é importante a gente ter esses cuidados. Além do que a gente vai observando no próprio fazer dele, né? Se você vê que ele pendurar, recolher a roupa do varal, tem ali, apresenta um certo risco de desequilíbrio, alguma coisa assim, você, então, minimiza, né, os riscos e oferece, então, peça para que ele te ajude após você recolher a roupa do varal, então, que ele separe, que ele dobre. Mas tente, né, mantê-los ativos nessas atividades aí de casa, né? Estar junto, os objetos necessários que a gente precisa para ter na mesa de um café da manhã, perguntar sobre o que ele comeu, mas desde que seja recente, porque se eu perguntar para vocês o que vocês comeram ontem no almoço, dificilmente todo mundo vai lembrar, eu mesmo tenho que fazer um esforço aqui. Então, quando a gente quer estimular nesse sentido, tem que ser logo após, né, a atividade, para que seja mais fácil, você pode dar dicas e trazer alguns auxílios para que ele consiga responder isso. E eu sei, gente, que isso pode parecer trabalhoso, e de fato é trabalhoso, né? Assim, ter que se envolver tanto como eu estou sugerindo aqui. Mas eu sugiro que vocês tentem fazer isso em um determinado momento, e auxiliar o idoso nessas atividades proporciona maior autonomia e independência pelo maior tempo, né? Então, a gente fazer isso no nosso dia a dia, tentar manter mesmo essas habilidades pelo maior tempo possível, que vão ser importantes e que vão manter essas pessoas, né, que a gente cuida, com maior autonomia, com maior capacidade de escolha, com maior independência. Então, quando a gente pensa nisso, é muito precioso a gente tentar investir nesses cuidados, né? Isso vai depender muito, são ideias, né, de atividades que a gente pode realizar, e aí eu combinei com a Carol que a gente tem alguns vídeos gravados nos quais eu entro mais em detalhes, assim, de atividades, de sugestões, né, do que a gente pode fazer com cada idoso, que vai depender muito do nível, né, de funcionalidade, de habilidades preservadas, né, questões sensoriais também, o quão bem ele escuta, o quão bem ele enxerga, então isso também é super importante quando a gente pensa nessas atividades, nesses cuidados, mas você vai entendendo, cada um de vocês vai entendendo melhor à medida que vai convivendo, que vai lidando, né? E essas tarefas domiciliares, né, convocar o idoso para participar no dia a dia, exige muito mais e estimula muito mais muito além do que a gente geralmente imagina, né? E o que a gente vê acontecendo é que, nesses momentos dedicados, por exemplo, à organização da casa, o idoso fica muito ansioso, quando ele poderia ali estar sendo estimulado, executando partes da tarefa, ou até conversando tudo o que está sendo feito, né? Então, é importante convocá-los mesmo. E aí tem que ter cuidado e atenção para não envolver a pessoa em risco, né? Objetos pontiagudos ou muito quentes também, por exemplo, quando vocês vão executando, né, e próximo vocês vão percebendo isso, né? Mas a dica mais preciosa que eu acho que a gente tem quando a gente pensa num cuidado com os nossos familiares idosos, né, que precisam dessa atenção, é fazer com ele, né, e não fazer por ele. É desafiador, mas é importante, porque é a nossa melhor forma de oferecer um cuidado pelo maior tempo possível, né? Existem vários tipos, né, só para fechar aqui com vocês, de demências. Algumas são mais comuns do que outras, né? Mas independente de com qual demência que a gente estiver lidando, né, qualquer que seja o esquecimento, né, quanto antes essas medidas de cuidado e tratamentos realizados a gente tiver, mais chance de um cuidado efetivo a gente tem e mais a gente retarda a evolução do processo, né? E aí, Gabriel já falou disso também, né, que às vezes não existe a percepção do próprio idoso ali com relação à memória, então os familiares e amigos são realmente, né, quem vão notar os sintomas ali da demência antes mesmo da pessoa que está passando por essas mudanças. Então, se você conhece, no caso de vocês, né, ou já
lida com alguém que apresente esses sintomas, é muito importante a gente buscar mesmo uma avaliação médica para encontrar melhor tratamento, melhor forma de intervenção, e contem com a gente isso, né? Sempre que vocês precisarem, inclusive agora que nós estamos aqui para responder algumas questões, né? Vou deixar vocês abrirem aí, e aí a gente vai vendo o que surge. Ótimo, Adriana, te agradeço muito pela explanação também. E agora nós temos várias perguntas, né? Então eu vou direcionando as perguntas e aí você e Gabriel fiquem à vontade para responder. Antes de fazer as perguntas para vocês, eu vou responder uma pergunta da Kátia. A Kátia Regina, ela pergunta, né? Ela agradece o Gabriel pela explicação. Ela conta, Gabriel, que a mãe dela foi sua paciente aqui na clínica, ela pergunta se você está de volta. E aí eu mesmo já respondo, infelizmente não. O Gabriel está lá em São Paulo, trabalhando em São Paulo, e ainda não está com a gente de volta, mas a gente espera que no futuro próximo ele retorne e volte para mais 60. Então, a princípio, Kátia, a gente vai ter que esperar mais um pouquinho, tá bom? Que ele ainda não está aqui com a gente, não. Ele está à distância, né? E aí, a Vanessa Silva, ela pergunta, né? Se a perda de memórias em pessoas que já têm quadros de alguém na família com alguma perda cognitiva, se isso pode ser genético, e se tem uma relação com idade. A partir de qual idade que as pessoas costumam ter essa perda de memória? Acho que a Adriana vai ajudar a gente também nisso, por causa da psicologia, tem uma vertente nisso, né? Mas, bom, a gente tem que diferenciar duas coisas. Existem condições que são genéticas, ou seja, que são ligadas ao próprio gene, ao genoma, e questões que são hereditárias, que são passadas de família. Todas as deficiências cognitivas são genéticas, mas nem todas são hereditárias. E a mais comum de todas elas, que é o Alzheimer, não é hereditário. Então, você não tem um risco maior de ter Alzheimer, porque o seu pai tem Alzheimer, ou porque a sua mãe tem Alzheimer, por motivos genéticos. Mas como o Alzheimer é uma doença ligada muito ao ambiente da família, por exemplo, escolaridade, número de línguas que se fala, acaba que a gente vê isso acontecendo na família de diversas formas. Então, não é incomum que você tenha todos os 5 irmãos com algum grau de deficiência cognitiva, porque todos estudaram só até a 3ª série ou até a 2ª série do ensino muito básico, e por causa dessa baixa escolaridade eles acabam tendo uma deficiência cognitiva. E aí a outra coisa também que é familiar é a hereditariedade. Ninguém tem deficiência cognitiva se todo mundo da família morre com 50 anos. Você precisa envelhecer para ter a deficiência cognitiva nesses casos. Então, algumas famílias você vai ver que, como são muito longevos, você vê que a família, né, dura, os familiares morrem lá com 102 anos, 105 anos, você vai ver mais pessoas com deficiência cognitiva nessa família. Mas isso não quer dizer que seja hereditário, tá bom? Adriana, quer falar alguma coisa em relação a isso? Seu microfone está fechado. Estou falando aqui sem parar. Quando eu vou para o bate-papo, vocês não me veem, não? Não. Ah, entendi. Eu estava no bate-papo. Tá. Quando o Gabriel coloca aí das causas ambientais, né, o quanto elas influenciam, né, com relação ao desenvolvimento da demência e esse nível de escolaridade e tal, quando a gente pensa nessa questão ambiental, aí você falou da psicologia, né, tem também alguns estudos hoje que falam, realmente não é para a gente se desesperar, né, gente, é só para a gente se cuidar quando a gente fala disso, mas que algumas questões, né, como problemas de ansiedade, estresse e um cansaço excessivo, né, podem também, o estilo de vida que se leva, podem também levar uma pessoa a ter uma maior chance, né, de desenvolver as demências. Isso não é para a gente assustar, porque todo mundo vive, né, períodos de ansiedade, de estresse, mas é só para a gente perceber o quão precisa se cuidar também, né, para que a gente consiga tentar minimizar. A gente está aí, de certa forma, exposto a toda doença, todo tipo praticamente, mas cabe a nós também tomarmos certos cuidados aí para tentar minimizar a ocorrência disso, né? Então, o estilo de vida também, hoje a gente percebe que tem fatores aí que influenciam. Sim. Ótimo.
A Isabela, ela pergunta, né, se nas fases avançadas das demências, a gente sabe que existem alguns tipos de demência, então ela pergunta aqui, se nas fases avançadas, qual que é o maior, principal diferencial entre as demências de Alzheimer, corpus de Levy e frontotemporal? Eu sei que essa pergunta daria uma aula inteira, mas só para a gente colocar algumas pinceladas, assim, Gabriel, só para tentar uma diferenciação mais grotesca, assim, entre uma demência e outra. Então, para quem perguntou se eu estava em São Paulo, hoje em dia eu trabalho em São Paulo e com pacientes muito graves. Normalmente eu faço visita domiciliar para pacientes que estão em fases muito avançadas. E o que acontece? À medida que a doença vai avançando, elas se tornam muito parecidas entre si. Então, você vai ver, por exemplo, sinal de parkinsonismo em paciente que tem Alzheimer, ou sinal de Alzheimer em pacientes que têm doença de Parkinson já muito avançada. E, basicamente, uma coisa que a gente que a gente conversou até quando estava conversando sobre essa aula hoje de manhã, é que o diagnóstico etiológico da deficiência cognitiva, assim, saber se é por Alzheimer, se é por frontotemporal, se é por corpus de Levy ou se tem uma deficiência cognitiva específica, ela costuma fazer muito pouca diferença na evolução do paciente em si. É um dado muito bom epidemiologicamente para a gente conhecer a principal deficiência cognitiva, mas o cuidado do paciente não depende muito disso. E muito menos nas fases mais avançadas, em que assim, essas características diferenciais entre as doenças, entre as deficiências cognitivas, praticamente desaparecem. Você tem muito pouca diferenciação. Tem paciente que está tão avançado que, depois de muito tempo, se você chega na casa do paciente, você vai tentar conversar com ele, fazer um diagnóstico retrospectivo, se a família não te conta, você não sabe como que começou naquele quadro, né? Aquele quadro que como começou, se foi diagnosticado como Alzheimer, ou como Parkinson, ou como frontotemporal, é muito diferente. Tem nas fases iniciais, às vezes as pessoas fazem um pouco de diferenciação. Eu não sei se aqui tem alguém que tem algum familiar que é cuidado pelo pessoal do Odilon, da geriatria, mas eles têm uma vivência muito grande com demência frontotemporal lá. Então, acaba que lá eles têm um pool assim, de pacientes muito grande com esse tipo de deficiência cognitiva. Então, eles conseguem ter alguns estudos, fazem umas diferenciações muito interessantes sobre isso. Mas isso é uma questão muito mais técnica, muito mais científica do que realmente de cuidado, né? Diferenciar a forma do que começou, o que causa a deficiência cognitiva, não ajuda tanto o paciente, nem a família, não, infelizmente. Uma coisa que eu sempre falo, né, Gabriel? Eu acho que antes da gente querer saber qual o nome da demência, é mais importante a gente saber como cuidar de um paciente que tem algum tipo de demência. Né? O nome em si não vai dizer tanta coisa, né? Como cuidar desse paciente vai ser nossa principal arma é saber cuidar da melhor maneira, né? E aproveitando, tem uma pergunta da Tereza Cristina, ela pergunta, então, qual que são esses tratamentos não farmacológicos que a gente pode utilizar com um paciente que tem uma demência? Daria outra aula também, né? Se o outro pergunta dava uma aula, essa dava, sei lá, um semestre todo, uma matéria de faculdade, alguma coisa assim. Eu acho que é uma das questões que eu mais me interesso desde sempre, desde a clínica, assim, como cuidado paliativo, na geriatria também não foi diferente, mas são estratégias que são importantes da gente fazer, né? Existem trilhões, zilhões de estratégias que podem ser tomadas, assim, eu acho que posso dar alguns exemplos. Vou dar 2 exemplos que eu acho muito característicos, são muito geniais, assim, do meu ponto de vista. Um que é um exemplo de um problema muito grande que a gente tem, que é o problema do autocuidado, da higiene pessoal. E essa paciente especificamente, ela era uma paciente que tinha uma escolaridade muito grande. Ela tinha sido desembargadora, então ela tinha uma escolaridade muito grande, e quando ela começou a desenvolver a deficiência cognitiva, ela não gostava de tomar banho. E ela tinha uma filha, que era a principal cuidadora, e era a única cuidadora no final das contas, estava super estressada essa filha com essa questão do banho. A gente já tinha tentado tudo, começar antipsicótico, tratar a dor para ver se era a dor que ela sentia quando ficava em pé. Tinha um monte de coisas assim absurdas, era um drama para a família. Eles diminuíram o número de banhos por semana, né? Dava banho 2 vezes por semana, 3 vezes para ver se o sofrimento melhorava, mas postergava o sofrimento. Todas as vezes que chegava a hora do banho era um transtorno, todo mundo ficava desesperado, inclusive a paciente.
E aí teve um dia, por isso que é importante da gente ter a atenção do paciente, que a Adriana falou, né? Esse amor, esse cuidado, ele passa também por você prestar atenção nessas comunicações que o paciente faz. E ela falou que ela estava com a mãe sozinha um dia, em um determinado momento começou a chover, eles tinham um quintal em casa, e ela saiu de onde ela estava, que ela estava no sofá, e foi para a chuva. Foi para o meio da chuva. E ficou tomando chuva e achando ótimo, assim, tendo uma experiência de vida maravilhosa. E aí a filha ficou, gente, mas para tomar banho é um sofrimento danado. Eu não consigo colocar ela na água quente para tomar banho, que é uma condição prazerosa, mas no final das contas ela quer ir para a chuva e fica achando bom a chuva, né, no final das contas. E aí a estratégia dessa família, na verdade, dessa filha, para melhorar essa questão do autocuidado, da higiene da mãe, foi fazer com que o chuveiro fosse no quintal. Eles fizeram um chuveiro no quintal, colocaram uma proteção, né, para a pessoa não ficar exposta na hora do banho, mas ela ia tomar o banho. Quando ela queria dar banho na mãe, ela falou assim, mãe, começou a chover, ligava o chuveiro do quintal, a mãe já ia para a chuva e já tomava o banho. Foi, assim, uma estratégia que melhorou a vida da família como um todo, melhorou a convivência da filha com o cuidador, que por mais que eles não lembrem o que está acontecendo, eles ficam estressados com as questões que são vinculadas a ele, né? Então, aquela filha que fica, vamos tomar banho, vamos tomar banho, vamos tomar banho, vamos tomar banho o tempo todo, acaba sendo horrível para a convivência dele do paciente com o cuidador. E uma outra estratégia que é muito interessante também é sobre um paciente que tinha uma deficiência cognitiva inicial, assim, moderada, mas ele já era muito idoso, ele já tinha assim, uns 96 anos, quando ele começou a ter os primeiros sinais de descontrole, e os sinais dele iniciais eram de perambulação noturna. Só que ele tinha uma perambulação muito bem construída, ele ia para o banheiro e se barbeava, claro que ele se machucou diversas vezes, porque não conseguia se barbear bem, às vezes tentava tomar banho, às vezes já tinha caído no banheiro umas 5 vezes por causa disso, mas ele agitava, saía do quarto. E aí as filhas foram começando a ter que dormir com ele, para ele não agitar, fazer todas aquelas coisas que a gente fala, né? Abre a janela, mostra que está de noite, mas ele era peremptório, assim. Quando ele entrava naquele ciclo que dava umas 2, 3 horas da manhã, ele acordava, ele achava que ele tinha que tomar banho para ir para o trabalho, ele fazia isso. E a história de vida dele, que é muito interessante, é que ele tinha 96 anos de idade, já tinha mais de 30 que tinha se aposentado, mas ele sempre foi funcionário do Estado e ele tinha uma questão muito importante com burocracia, era um dos funcionários assim mais burocráticos, digamos assim, sempre trabalhou com esse tipo de coisa. E aí o que a família fez depois de um certo tempo foi forjar um documento assinado por um governador com quem ele trabalhou, agradecendo pelos serviços que ele tinha prestado ao Estado de Minas Gerais e falando para ele assim, olha, agora o senhor está aposentado, está na hora de descansar, e assinou, né? Eles forjaram a assinatura lá do governador. E desde então, quando eles fizeram esse documento, eles emplastificaram, né? Colocaram assim perto da cama do paciente, quando ele acordava 2, 3 horas da manhã, e ele fez isso o resto da vida, ele acordava quase toda noite. Quando ele acordava durante a noite, elas mostravam para ele esse documento, ele lia o documento, ficava super feliz com aquilo, ficava agradecido do governador ter escrito aquela carta para ele e voltava a dormir. O transtorno de comportamento se resolveu por completo nisso. Então, coisas que são muito importantes. O medicamento não faria esse tipo de resposta. Você não conseguiria o tipo de controle que você teve com o chuveiro no jardim ou com o documento forjado, você nunca conseguiria com remédio. Então, o remédio sempre causaria um certo grau de sedação, uma disfuncionalidade, ou você deixaria ele sonolento pela manhã, por mais que ele dormisse durante a noite. Então, é uma questão muito interessante. É por isso que esse mundo mágico aí que eu terminei dos transtornos, né, das medidas não farmacológicas, é a coisa mais importante, na maior parte das vezes, que você pode fazer para um idoso, para cuidar bem dele. Gabriel, uma coisa que a gente precisa de ressaltar sempre para os entra nossos o manejo, cuidadores... né? Pode falar, Adri, desculpa. Foi mal. Não, eu falei assim, é aí que entra realmente a importância do manejo, né? Assim,
de entender mesmo como que compreender esse paciente, fornecer esse cuidado com ele, e que isso só vai acontecer a partir da nossa observação, do conhecimento. Então, isso alguém colocou aí, você colocou, né? É mágico, assim, E o que esse eu ia falar é conhecimento justamente isso. é A ter gente, um poder legal nas mãos. e a gente só consegue fazer esses manejos não farmacológicos quando a gente conhece o paciente, né? Isso só faz sentido, né, para o nosso paciente quando ele tem um histórico que faz sentido ter um documento forjado, né? Aquele documento tem todo um significado. Aquele chuveiro na parte de fora tem todo um significado, né? Então não tem como, né? Então aí volto já, né, assim, até a resposta para a Tereza e Cristina é isso, assim, ó, não tem como a gente dar uma receita de bolo aqui. Não tem como a gente falar, olha, faça isso que vai dar certo. Não tem como. Né? A gente precisa de conhecer o paciente, entender quais são as preferências, quais são as particularidades, o que acalma, o que vai trazer ele, né, para algo próximo da realidade, né? Então, assim, só conhecendo, só tendo vínculo, só tendo, né, assim, esse conhecimento mesmo, tanto do profissional quanto dos familiares, até para pensar nessas melhores estratégias, né? É só assim que vai funcionar. Existem algumas questões que facilitam, né? Por exemplo, a gente vai entendendo que desafiar, né, um idoso com esquecimento ou tentar ganhar ali, né? Vamos ver quem fala mais alto. Tem algumas coisas que não funcionam. A gente consegue pontuar mais fácil o que não funciona. O que funciona realmente vai aí da percepção, da construção aí dessa relação, mas tem aquilo que não funciona, né? Então, se você tem um idoso que está passando por, né, assim, está enfrentando aí essa teimosia, como eu vi ali no, né, assim, colocado aí por algum familiar, que você pede para fazer uma coisa, faz outra, né? Ele está passando por uma alteração ali de comportamento, né? Ele está vivendo uma desorganização ali. Você tentar obrigar ou ganhar na base do vai fazer, da imposição, isso geralmente é mais catastrófico, né? Porque você acaba aumentando a desorganização daquele idoso, ele acaba se sentindo muito desafiado, desorganizado. Então, assim, a gente vai percebendo que tem algumas, né, assim, coisas que a gente vai entendendo. É aquele idoso que fala, eu vivi isso com a minha avó. Teve a fase que queria tomar 1000 banhos e teve a fase que não quer tomar banho, né? Então, que tem fases, tá? No mesmo paciente a gente vai viver de fases também. Momentos de uma coisa, momentos de outra, você fala, mas nem parece que é a mesma pessoa, mas né? No momento que ela queria tomar muitos banhos, acaba que ficava difícil, porque a gente tinha que estar monitorando ela, porque ela não saía, ela passava shampoo, passava de novo, então estava sempre ali naquela repetição, então a gente tinha que estar ali. A gente começou a tentar, vó, assina aqui para mim, escreve aqui, hoje eu já tomei banho, como se fosse um diário, né? Porque a questão do banho ali não era por prazer de tomar banho, não. É porque ela tinha a necessidade de se manter limpa. Então, quando ela lia aquilo e via, não, eu já tomei, estou limpinha, ok, isso apaziguava, né? A gente vai percebendo, poderia não ter funcionado. Ela poderia continuar insistindo, não, eu quero, por outros motivos, porque pelo contato com a água, pela questão corpórea, né? Mas a gente vai tentando mesmo. Então, assim, funciona. Aí tinha o momento do não querer tomar banho, né? E aí a gente vê o familiar querendo levar à força. Então, a gente vai percebendo que todos nós também temos, né, na família, algum caso, alguma pessoa perto, né? A gente conhece, então a gente sabe o quanto que é desafiador, mas é a partir desse conhecimento que a gente tem que a gente vai conseguindo lidar melhor também. E aquela questão, assim, é importante a gente falar isso, né? Mas as melhores intenções, às vezes, não funcionam. Esses dias eu cheguei mesmo na casa de um paciente que ela estava hiper deprimida, paciente, muito, umas condições, assim, bem ruins, e aí ela só gostava de assistir televisão, só assistia televisão, só assistia televisão. E aí as filhas tiraram a televisão da mãe, achando que aquilo ia fazer com que ela fosse mais estimulada a sair da cama, fazer as coisas que elas estavam propondo para a mãe. O efeito foi totalmente o contrário. Ela ficou mais deprimida, mais querendo. Radical, né? Então, assim, você tentar fazer esses castigos, assim, eu já vi familiar que prendia o idoso na cadeira até comer tudo, sabe? Aquela questão de educar, é o que a gente fala, que a gente não deveria fazer isso nem com criança, ainda mais com um idoso, né?
proibir ele de sair de casa, fechar o portão da casa, essas coisas todas. São boas intenções, que a gente tem intenções de cuidar do paciente, de ter um cuidado bom do paciente, mas normalmente eles não aceitam ou não estão cumprindo aquela primeira regra do cuidado, que é o revezamento. Então, um cuidador estressado, um cuidador que não tem paciência, ele não vai conseguir esperar o paciente comer no ritmo dele, ele não vai conseguir pensar em estratégias que são mais amáveis, mais bem aprazíveis para o paciente nesse sentido. Então, essa é a primeira regra, a gente sempre volta. Não existe cuidador pleno, né? Não existe nem cuidador pleno de ninguém, quanto mais de um idoso com deficiência cognitiva. E aquela história também de não educar é muito importante. Por que isso faz diferença? Quando a gente fala sobre a criança, a gente está formando pessoas que são dependentes, que por causa do nosso cuidado, elas vão se tornar independentes ao longo do tempo. Então, o objetivo com uma criança é você educá-la para quando ela tiver uma certa idade, ela conseguir fazer o que você está ensinando ela sozinha e plenamente. Isso é um processo de educação. O processo de cuidado idoso é talvez o contrário disso, porque o idoso não vai se tornar mais independente. Ele vai se tornar mais dependente, ele vai se tornar mais próximo a você. Então, as coisas que ele faz hoje em dia, a gente tem que estimular para que ele continue fazendo, porque ele nunca vai fazer aquilo sozinho mais, ou não vai conseguir fazer aquilo da mesma forma que ele fazia antes. Vai precisar de uma certa ajuda e não é para você forçar isso, né? Não é tentar educar o paciente que você vai conseguir melhorar isso. Sim. Mas é daí também que a gente percebe, né? E que por isso, né, a gente infantiliza, porque ele não está voltando a ser criança. Ele pode até estar tendo algumas perdas, né, algumas limitações, mas eu acho que é essa a tendência que as pessoas, né, pensam assim, mas ele está regredindo, coitadinho, então vou tratar ele com mais, né? Não, o respeito, ele está ali e ele merece ser colocado, né? Todo mundo merece respeito, e é o mínimo, né, que a gente pode fazer quando a gente pensa no cuidado para alguém. Respeito, paciência, entendimento é o mínimo. Eu vi uma dica boa aqui, viu, gente, que é a da Judy Robb. Sim. Eu sei quem falou aqui foi a Isabela. Ela colocou até o contato da Judy aqui. Ela é uma inglesa, ela faz o tratamento dos transtornos não, né, o cuidado não farmacológico dos transtornos cognitivos. Eu aprendi muita coisa com ela, basicamente. Na verdade, foi uma das primeiras pessoas que me apresentou isso, foi a Judy. Então, é muito importante. Eu não sabia nem que ela tinha voltado a ter os grupos de discussão. Então, é uma boa dica mesmo. Domingo, aí, 7 horas da noite, quem puder, vale a pena mesmo. Muito, muito vale a pena. E é isso, né? Então, assim, lá ela vai dar várias estratégias, como aqui a gente tem falado algumas estratégias, né? E aí, vocês, cuidadores, vão tentar enquadrar na realidade do familiar de vocês, né? Entendendo, como eu falei, né? Não tem regra de bolo, não tem como a gente falar, faz isso que vai dar certo. Pode dar certo para um familiar, como pode não dar certo para outro, né? Não ter regra de bolo, às vezes é ruim, né? Porque a gente fala assim, nossa, eu gostaria tanto que tivesse uma regrinha. Se o paciente não quer comer, então faz isso. O paciente não quer sair da cama, então faz isso. A gente fica meio angustiado, Seria mas mais simples, né, Gabriel, se tivesse isso, né? Mas eu acho que a beleza do cuidado é justamente o contrário, é você ter que ter paciência, você ter que ter entendimento do paciente para você cuidar bem dele. E isso é muito mais rico, muito mais interessante, não só para o paciente, mas para a gente que cuida também. A gente aprende muita coisa. Com certeza. É para você cuidar bem de si também, né? Porque a partir do momento que você compreende, aprende, né, esse cuidado, você facilita a sua vida também, né? Sim. Tem mais várias perguntas aqui, né? E pelo avançar da hora não vai dar para a gente fazer todas, mas tem uma que é muito interessante, né? Que a Patrícia, ela fala, né? Que um idoso que tem boa memória, tem alguma coisa que pode ser feito para esse idoso permanecer com uma memória ativa ao longo do tempo? E a Simone ainda pergunta, né? Se esse idoso que ainda tem uma memória preservada, se a gente pode oferecer algum jogo, se tem alguma coisa específica que a gente pode fazer para esse paciente permanecer com essa memória boa.
Conta pra gente aí o que a gente pode fazer. A melhor forma da gente se manter ativo, né, assim, é fazendo. Então, se esse idoso ele tem uma rotina significativa, com ocupações importantes, interessantes ali para ele já está sendo estimulado. Né? Que às vezes a gente, quando fala em estímulo, a gente pensa em coisas de outro mundo, né? Ah, tem que ser coisas específicas? Não. Às vezes uma pessoa que amanhece, lê um jornal, né? A leitura, tá aí um hábito que se fala demais no quão importante ela é. Né? Então, se ele amanhece, ele lê um jornal, ele dá conta de preparar as atividades de casa, ele tem contato social, isso tudo são formas de estimular, né, cognitivamente. Então, assim, se ele já faz isso, ele já está tendo um incentivo, um cuidado necessário. Existem atividades, recursos, né? Assim, tem muita gente que fala, eu posso fazer o sudoku, eu posso fazer caça-palavras, qual que é melhor? Não existe o melhor. Existe o melhor para cada um. De novo, a gente cai nisso, mas é verdade, assim. Não adianta eu falar que caça-palavras é muito importante se o paciente detesta. Né? Então, ele vai fazer o sudoku, ou ele não vai fazer nenhum desses, ele vai jogar paciência, ele vai reunir, jogar baralho com os amigos, né? Assim, então, assim, é importante a gente pensar que a gente deve se estimular. Novos aprendizados podem ser interessantes, né? A gente aprender coisas novas sempre é estimulante. Então, assim, se aquele idoso apresenta interesse e disponibilidade, então, eu nunca aprendi a dançar, mas é uma coisa que eu queria. Então, é uma forma, né, de conectar ele, de incentivar ele a novos aprendizados, ou resgatar aprendizados antigos. Na escola eu estudei francês. Como será que eu lidaria com isso hoje? Então, vai resgatar o francês. Né? Então, assim, é tentar se manter ativo mesmo. Esse é o melhor segredo. Uma coisa que a Adriana falou, que agora eu lembrei, que eu até anotei aqui, foi a história do estímulo imediato. A gente tem que estar atento para as coisas, porque às vezes o Deus te dá uma deixa que você pode melhorar a vida dele naquele momento, né? Então, às vezes ele fala sobre o que ele quer comer, o que ele quer fazer, o que acha que é mais estimulante, que a gente tem que tentar escutar. Eu só prometi, eu vou só fazer um outro assunto que eu prometi na aula que eu ia falar sobre isso, eu acho muito interessante. Eu, na verdade, vou até voltar para a aula, para a Adriana pergunta, eu acho que é interessante que ela, com o conhecimento dela, responda isso. Quando o paciente vira para a gente e fala, eu quero voltar para casa, o que pode significar isso? Onde que é essa casa que ele quer voltar? O que é isso? Tá me ouvindo? Alô? Agora sim, André. Tá me ouvindo? Tá. Existe, inclusive, aquilo que eles chamam, acho que é a síndrome do sol poente, né? Que quando começa o entardecer, muitas pessoas relatam uma angústia, né? Quando começa ali o entardecer, então 5 horas para 6, começa aquele lusco, as pessoas começam a se sentir angustiadas, né? E isso é mais comum nas pessoas que têm alguma alteração de comportamento ou problemas de esquecimento, né? Eles insistem que precisam ir embora e geralmente eles estão pensando naquela casa lá da infância, né? Não tem muita explicação, mas eu acho que diz muito dessa necessidade de ser acolhido, né? E aí a gente acolhe esse paciente, né? Então o cuidador ou o familiar, ele é preciso que ele seja muito paciente nesse momento, né? Tentar mostrar para o familiar o ambiente da casa, os objetos pessoais, aquilo que a gente contou, né? Tem um quintal com plantas que ele rega, que ele cuida, vai passando por ali, tentando, né, sinalizar para ele que ele quer para casa. Muitas vezes isso não funciona. Ele continua insistindo, eu quero ir para casa, eu quero ir para casa. Então, aí outra saída é, de repente, você, então, sair de casa mesmo, né, com aquele paciente, e de carro, dar uma voltinha no quarteirão ou até a pé, né, desce, dá uma voltinha ali e volta, que às vezes nisso o paciente já se organiza, né? É muito comum, inclusive, esses pacientes nessa hora do quero voltar para casa, minha mãe está me esperando, né? Tem até uma questão ali assim, minha mãe está me esperando, então parece que é uma coisa meio afetiva mesmo ali, né, de um cuidado que aquele paciente está pedindo. Então, gente, o melhor lugar é a nossa casa, né? Então, quando a gente quer voltar para casa, eu acho que o que a gente está pedindo é assim, cuidem de mim, né? Me acolham, porque eu estou precisando me sentir em casa. Então, é fazer com que ele se sinta em casa mesmo. Às vezes vai ser frustrante, porque o paciente insiste, né? Tem dias que é o dia inteiro, assim. E aí a gente tem que, às vezes,
fazer isso mais de uma vez, mas eu acho que é acolher mesmo e fazer com que esse paciente se sinta em casa, o que nem sempre é tão fácil. Então, vá descobrindo aí, né, as formas. Isso, tem gente que chama pela mãe, né? Minha mãe está me esperando, eu tenho que ir para casa. Essas imagens Então, psicológicas são importantes, né? Quando o paciente sim. fala sobre a casa, ele não está querendo voltar para casa física, né? Ele não quer encontrar a mãe dele, sabendo que a mãe Sim. dele está morta e tudo mais. Às vezes as pessoas ficam muito angustiadas com isso. Fulano de tal está chamando gente morta. Não vai ver a mãe. Isso acontece quando a pessoa realmente gostava da pessoa que faleceu e que ele queria perto, porque ele está se sentindo desconfortável. Então tem um monte de questão Sim, de... ele quer um aconchego, ele quer um afago ali. Porque essa história da casa tem uma história muito interessante de uma família, que a idosa era do interior de Pará de Minas, que é aqui do lado, né? Uhum. Era uma paciente da mais 60. Deve estar viva também, porque ela tinha uma decisão cognitiva muito inicial, mas ela começou a ter um transtorno de comportamento muito dessa história do síndrome do entardecer, ou a síndrome do sundown, que é quando fica no lusco-fusco, eles têm necessariamente uma condição de angústia cerebral, que é característica de qualquer doença mental, na verdade. Tem até alguns estudos que comparam com a depressão, por exemplo, e falam que, por exemplo, a manhã para a depressão é péssima e o entardecer para a deficiência cognitiva é péssimo, enfim. Não vem ao caso agora. Mas aí ela tinha Até isso. a gente sente isso às vezes, né? Porque a gente sente uma angústia, não sabe o que está acontecendo, né? E aí acontece que ela falava isso, que ela entrou num looping muito grande com essa história. Eu quero voltar para casa. E ela falava de um lugar específico em que ela morava na infância, que era perto lá de Pará de Minas. Então aí um dia os filhos ficaram assim: nossa, pelo amor de Deus, vamos levar essa mulher para casa dela. Então pegaram ela, tiraram ela de Belo Horizonte, levaram ela lá para o interior de Pará de Minas, mostraram para ela a casa onde ela morava, que não estava intacta, estava assim abandonada há muitos anos. Ela chegou lá, claro que ela não reconheceu a casa que ela morava, ficou super angustiada, pediu para voltar para casa, voltou para casa onde ela morava anteriormente e foi feliz para sempre. Assim. Quando ela voltou pela segunda vez para a casa inicial, é que ela reconheceu a casa que ela queria ter ido, né? Saiu da casa para encontrar uma outra casa, fez toda a jornada e quando voltou para casa que ela ficou Reconheceu, aliviada. né? Sua própria casa. Aí que ela reconheceu. É uma jornada, né? É uma jornada para todo mundo, para a gente também. Aqui no chat tem várias pessoas falando sobre isso, né, Gabriel? Foi ótimo você ter tocado nesse assunto, que essa questão do voltar para casa é realmente um desafio para muitos cuidadores, né? E aí tem várias situações também, né? Igual você colocou. Nessa deu certo, levar lá nessa casa, ela não reconhecer e voltar para casa, onde era a casa dela mesma agora, e deu certo, né? Mas voltamos a Isso não é falar, não regra, necessariamente vai dar certo para todo mundo. Não leva o idoso para Pará de Minas, não, porque não vai ser suficiente. Mas todo mundo vai para Pará de Minas. Outra coisa também que quando a gente falou, né, sobre a memória, né, os estímulos de memória, eu queria falar uma coisa que eu acho que é sempre muito importante. A gente sempre tem, a Lília, ela fala aqui, né, que a mãe dela tinha tanto medo de perder a memória, a cognição, que ela exercitava sozinha. Então ela fazia palavra cruzada, decorava nome de lugares no mundo através do mapa. O primo dessa paciente, ela também sempre falava o nome das pessoas com que ele trabalhou em ordem alfabética, era uma estratégia. Fato não dá para a gente oferecer para o paciente coisas que não fazem sentido. Então, assim, uma coisa que a gente vê muito no consultório, né? O familiar, vou colocar minha mãe para fazer artesanato. A vida inteira ela nunca gostou, nunca teve nenhuma afinidade. E aí, quando fica idoso, acha que a partir do nada ele vai começar a ter esses interesses, né? Como música, como dançar, idoso como tem que sair fazer de artesanato, casa. né? É como se fosse obrigatório, né? Assim, uma coisa que preenche o dia, preenche a rotina, esses tipos de atividades. Então, assim, faz sentido para alguns? Com certeza. Eu falo, quando eu for uma idosa, eu já faço artesanato hoje, já gosto. Então, com certeza eu vou gostar quando eu for idosa, né? Mas pacientes que não gostam, assim, nunca gostei de dançar, será que na velhice que o paciente vai começar a gostar de dançar? Né? Então, assim, acho que a nossa dica que fica para os cuidadores, né?
conheça bem seu familiar, entenda bem o que traz prazer para ele, o que ele realmente gosta de fazer, né? O que realmente vai trazer um alívio ou, né, assim, um sentimento, vai conseguir preencher a rotina, mas com prazer, e não só colocar uma atividade para ser feita, né? Sim, Que às vezes é uma necessário angústia tão grande do familiar, respeitar né? o Assim, uma angústia, eu consultório mesmo de preciso cada um. de colocar uma rotina, eu preciso fazer algo, e às vezes não escolhe a melhor coisa, né, para oferecer. E assim, na verdade, uma coisa que é interessante para tudo na vida, inclusive com cuidado, é saber voltar atrás mesmo. Não deu certo uma coisa, volta atrás, tenta o que você tentou antes, tenta de novo o que você tentou de novo, você nunca tinha tentado antes. Então, as estratégias, elas não são definitivas, não, né? A gente sempre tem, Não mesmo. a gente tem tempo para voltar atrás, para queimar, pagar a língua, né? Que a gente fala também. Ah, nunca gostou de fazer não sei o quê. Aí, quando chega no momento, ama fazer. Então, tem É essas verdade. coisas que tem que saber respeitar mesmo. É isso mesmo, tentativas, buscando novas soluções, e alguma coisa vai dar certo, né? Dentre essas várias tentativas, alguma coisa vai dar certo. Sim. Então, queria agradecer muito vocês, né, por ter aceitado o convite, por ter trouxe para a gente falas com tanta sensibilidade. A Lília colocou aqui, né, que o tópico foi abordado com muita sensibilidade e conhecimento por vocês. Então, assim, agradeço muito, eu tenho certeza que esclareceu muitas dúvidas dos nossos cuidadores, né? Gostaria de convidar vocês para a próxima semana, né? Semana que vem, no dia 15 de setembro, na próxima quarta, a gente vai ter o módulo 7, que vai ser sobre medicação segura. E aí, né, convido vocês a participar também, né? Na próxima quarta, às 15 horas, a gente espera por vocês. Agradeço mais uma vez aos palestrantes, ao pessoal que está participando em todo o módulo. A gente vê algumas carinhas, a gente até reconhece. A gente fica muito feliz, né, de poder passar para vocês esse conhecimento. E qualquer dúvida que vocês também forem tendo ao longo da semana, pode ir mandando, né? Pode mandar para mim, pode ir mandando no nosso grupo do WhatsApp. Peço que vocês respondam a nossa avaliação, né? Que é por conta da avaliação que a gente vai tentando a cada semana melhorar, inovar o nosso curso e a nossa oficina. Então, agradeço a todos vocês. Visitem nossas redes sociais, Mais 60 Saber, Mais 60 Saúde, Clínica Audiotex, e a gente finaliza aqui mais um dia do nosso módulo da Oficina do Cuidado, tá bom? Tchau para vocês, gente. Boa tarde. Valeu, gente. Obrigada. Ana, você é muito simpática, falaram ali, né? Concordo, foi ótimo. Valeu para todo mundo, um beijo para vocês todos, e precisando, contem com a gente aí. Tchau, Tchau, gente. gente. Obrigada. Tchau, gente.